Para começar esse vídeo, deixa aí nos comentários o relato do momento mais assustador que você já vivenciou, para que você possa comparar com os casos que veremos na lista de hoje. Já que hoje você vai ver os vídeos inexplicáveis que estão causando um rebuliço pela internet. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A neve azul. Talvez um dos fenômenos naturais mais curiosos e bonitos que você verá na vida é a neve azul, presente na cidade russa de São Petersburgo. Bom, não podemos dizer assim que ela é tão natural na verdade. A sua naturalidade vem da neve, mas a coloração conta com uma história até que assustadora e vocês vão entender o porquê. O evento inicialmente impressionou os moradores da cidade, que testemunharam uma manhã de neve com flocos coloridos, onde a maioria tinha tons de azul, enquanto alguns eram laranja, vermelho e até mesmo roxos. No começo, eles até pensaram que isso poderia ser algo bom, interessante ali, né? Até que alguém decidiu provar a tal neve e reconhecer um gosto estranho de remédio. Você imagina a pessoa colocar a neve estranha na boca e identificar como sendo um remédio? Não deve ter sido uma experiência muito legal, não é mesmo? Bom, eles fizeram várias denúncias para as autoridades, uma vez que recentemente uma fábrica de medicamentos havia sido demolida perto da cidade. E a neve, bom, colorida meio que aconteceu após esse evento, o que resultou em quê? Numa contaminação causada por más práticas durante a demolição. Diversos traços de remédios foram encontrados na neve, que também foi avistada em mais duas cidades da região. Denis Vashurin. Denis Vashurin é talvez um dos casos mais curiosos da Rússia, sendo um rapaz que sofre de uma doença genética extremamente rara, que faz você parar de envelhecer em certo ponto da sua fase de desenvolvimento. O que, bom, parece uma coisa que o ser humano tá buscando ao decorrer dos anos, né? Pacientes como ele podem acabar parando seu desenvolvimento quando crianças, bebês ou adolescentes, só para você entender que não é a parte positiva de não envelhecer. Então é real uma condição ali genética. No caso, a aparência dele é de um jovem de 16 anos e não muda isso, o que para alguns poderia parecer maravilhoso, como eu falei, mas ele na verdade tem 32 anos. Ele alegou em uma entrevista que ter a aparência de criança atrapalha muito a sua vida de adulto. Em muitos casos ele acaba não sendo escolhido para trabalhos, assim como tem problemas na hora de comprar bebidas alcoólicas, o que de fato dá para imaginar, né? Por conta disso ele acaba optando por viver em regiões pequenas, afastadas, longe de qualquer situação que possa colocar ele em algo mais embaçado. No entanto, quando ele baixou o Facebook em seu celular, não fazia ideia que as suas publicações poderiam se tornar virais, contando exatamente episódios curiosos de ter essa condição na sua vida. Certo dia, quando ele acabou fazendo uma publicação em que curtia uma noite de farra com seus amigos, a sua foto acabou se tornando um viral, onde pessoas acharam que Denis era uma criança que estava fazendo ali coisas indevidas para a sua idade. Esse caso gerou tanta polêmica que acabou resultando na polícia indo parar na sua porta para tentar encontrar os seus pais. Porque como pode pais deixarem uma criança naquela situação, não é mesmo? Só que, meus queridos, nada passava de um mal entendido porque não sabiam a condição. Tá vendo aí que nem sempre buscar é tipo aqueles pedidos do gênio ali, né? Nem sempre buscar por algo que a humanidade parece estar em constante busca é algo muito interessante, né? O choro. A gravação que você verá a seguir poderá ser muito estranha. Ela foi feita em uma exposição de estátuas em uma igreja na Índia, aonde os fiéis passavam ali para dar uma olhada. No entanto, naquele dia, algo fora do comum aconteceu. Uma das estátuas começou a chorar. Isso mesmo, cair lágrimas. Porém, tinha ali um detalhe muito estranho. Essas eram lágrimas de sangue. O evento foi testemunhado e registrado por várias pessoas, onde alguns imaginavam que isso poderia ser um sinal de mau presságio. Aliás, essa não seria a primeira vez que algo do tipo aconteceu ao longo da história. Tiveram várias ocasiões e até mesmo registros de momentos em que alguma estátua aparentemente chorou sangue, viu? Perturbação noturna.
Um homem estava tendo dificuldades para dormir por conta de algumas perturbações que ele estava tendo no meio da madrugada com o som de objetos caindo pela casa. Mas tudo mudou no dia em que, no meio da noite, ele acordou no chão do quarto, tendo a sensação de que havia sido arrastado para lá. Porém, como ele estava ali meio dormindo quando tudo aconteceu, o homem ficou na dúvida se o evento tinha acontecido mesmo ou ele só caiu da cama e sonhou que tinha sido arrastado. Ao contar do caso para um amigo, o rapaz disse que ele emprestaria umas 2 câmeras para que ele pudesse registrar o que estava acontecendo na sua casa, o que, na melhor das hipóteses, seria descobrir que ele mesmo ou algum animal invadiu o local, né? Ou pior delas, flagrar algo paranormal. O que não seria de todo ruim, porque o evento seria registrado no final das contas, né? Bom, não aconteceu a alternativa boa, mas assim a gente acabou com uma filmagem bem interessante. Nela podemos ver o homem dormindo tranquilamente quando uma esfera escura entra em cena e parece estar caindo como uma poeira na lente. Porém, conforme o ponto escuro se abaixa, ele acaba se aproximando de um vaso na mesinha ao lado e parece ter contato físico com ele. O vídeo ainda é bem conclusivo, mas mesmo assim foi o suficiente para deixar o cara ainda mais assustado na sua própria casa. O evento de Tunguska. O evento de Tunguska foi uma impressionante explosão gigantesca que ocorreu na Sibéria e até hoje choca a comunidade científica. Ela ocorreu em 30 de julho de 1908, cobrindo o céu da Sibéria com uma explosão que derrubou mais de 80 milhões de árvores em uma região de mais de quase 1000 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia do quão impressionante foi esse evento, naquela época, as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki ainda não tinham sido inventadas, e essa explosão na Rússia foi 1000 vezes maior do que elas, ou seja, 1000 vezes mais forte do que a bomba mais poderosa que ainda nem tinha sido inventada naquela época, né? Por conta disso, existem 2 grandes teorias sobre o incidente. A primeira delas é que foi a queda de um meteoro, mas também tem quem defenda que a explosão foi causada por um reator de alguma nave extraterrestre que acabou se chocando no nosso planeta e cabum, explodiu, né? De toda forma, por mais que esses casos sejam impressionantes, nada supera a sua solução, já que mesmo com tantas testemunhas vendo e sentindo aquela explosão, as árvores tudo caindo, nenhuma cratera de impacto foi encontrada. Ou seja, foi e não foi uma explosão ao mesmo tempo, né? O objeto. O fazendeiro russo tinha o hábito de caminhar todos os dias pela manhã pela sua propriedade, algo que ele fazia tranquilamente por mais de uma década. Porém, naquela manhã, algo estava errado. Em um determinado ponto, ele viu uma figura estranha parada no meio do campo, completamente imóvel. Pensando que poderia ser uma pessoa invasora, ele se escondeu atrás de um arbusto, de onde passou a observar a criatura. No entanto, para sua surpresa, o ser não se moveu, fazendo acreditar que poderia ser algum ritual deixado para trás. O homem tirou uma foto daquela coisa e voltou para casa, na intenção de mostrar para sua esposa e pegar a sua espingarda para poder enfrentar o que é que aquilo seja, né? Porém, ao retornar para o local apenas alguns minutos depois, a coisa já não estava mais lá. O fazendeiro e a sua família também alegaram para a polícia que não viram mais ninguém por lá, o que leva a crer e deixar uma brecha para a galera que comentou sobre essa publicação, poderia ser algo de outro mundo ou outra dimensão. O que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Ursos polares tomaram base. Um grupo de pesquisadores russos havia desenvolvido uma base de pesquisa climática em uma das regiões mais geladas do país, na região de Kotyn, que fica a mais de 2000 quilômetros de distância de qualquer civilização. Certo dia, depois de concluírem suas pesquisas, eles trancaram a base e voltaram para suas cidades para entregar os seus projetos, retornando para lá alguns anos depois. Porém, quando eles chegaram na base de helicóptero, rapidamente tiveram que retornar para a cidade, uma vez que perceberam que o local havia sido invadido. Porém, não foi qualquer coisa. Ursos polares haviam conseguido arrombar a porta de entrada e passaram a usar a base como abrigo, por ser um ambiente aconchegante em comparação ao frio extremo externo, né? E isso acabou gerando um fenômeno curioso, já que o abrigo garantia uma sobrevivência maior para esses ursos, que passaram a viver em famílias gigantescas dentro dessa base. Os pesquisadores imaginaram que alguém deve ter esquecido algum alimento para trás, e isso meio que atraiu ali pelo cheiro, né? Os animais que contam obviamente com uma força extrema
conseguiram arrombar a porta e entraram no ambiente, se desenvolvendo como uma espécie de comunidade por lá. Doideira, né? A nuvem. O próximo vídeo da lista foi gravado por um grupo de pessoas que testemunhou algo bem bizarro. Do nada, no meio da rua, algo que parece ser uma nuvem simplesmente apareceu e começou a andar de um lado para o outro da calçada. O mais bizarro é que a nuvem parece ter percepção das pessoas, quem sabe até pensamentos, algo que seria bem difícil de imaginar, né? Já que se a gente fosse pensar em uma forma de vida baseada em nuvem, certamente a gente iria dar aquele rosto, né? Tipo esse daí que você tá vendo. Porém, como eu já disse em um vídeo aqui no canal, alguns cientistas imaginam que a nossa ideia de como formas de vidas inteligentes pelo universo seriam, poderia estar contaminada pela nossa limitação de pensar como uma vida pode existir. Ou seja, meus queridos, pode sim você amanhecer, olhar para o céu e ver um rosto, mas também você pode simplesmente ver uma nuvem dançando. Não tô dizendo que esse caso dessa nuvem era uma prova concreta de que era uma vida, né? Um tipo de vida. A presença. Um TikToker tem chamado a atenção na plataforma com o seu caso bizarro. Segundo ele, tudo começou com o seu avô, que se mudou para casa da família quando ficou muito doente e passou a precisar receber de um acompanhamento médico constante, praticamente sendo internado na própria casa. Ele permaneceu nessa situação por anos, até que infelizmente acabou falecendo. No entanto, seus familiares imaginam que o avô ainda possa estar entre eles. Tudo começou ali com algumas coisas estranhas acontecendo. Portas se abrindo, luzes piscando, objetos se movendo ou sendo derrubados, o que chamou a atenção de todo mundo, é óbvio, né? Para ter certeza do que estava acontecendo, o rapaz decidiu espalhar pela casa uma série de câmeras, que passaram a registrar o dia a dia da família, apenas salvando em sua memória os momentos em que houve algum movimento em frente à câmera. Na maioria das filmagens, o registro apenas mostrou a família no seu dia a dia, porém, em alguns deles, houve movimentos sem ter a presença de qualquer pessoa. E com a exceção de alguns alarmes falsos, houve alguns realmente inquestionáveis. Mirmine. A mina Mir é um exemplo claro da destruição que a capacidade produtiva humana é capaz de fazer em um ambiente natural. Isso porque essa mina de diamantes localizada na República Chakra, na Rússia, é a mina mais profunda do mundo, chegando a ter mais de 500 metros de profundidade e um diâmetro de quase 1,5 km. A escavação teve início em 1957 e a sua última operação ocorreu em 2001, fazendo aí mais de 20 anos que a mina foi aposentada. Isso aconteceu porque o buraco já estava tão gigantesco que riscos de deslizamento e erosões aumentavam consideravelmente a cada pedrinha removida dali, né? Chegando num ponto que estavam muito altos para que trabalhadores pudessem operar com tranquilidade e também segurança, né? No entanto, desde 2009 a mina foi reaberta, porém não sendo mais um espaço para maquinários pesados, e a extração de diamantes passou a ser mais manual, se é que vocês me entendem, nos moldes de mineração ali do passado, né? Um incidente de Dyatlov. Família, esse é provavelmente o caso russo mais misterioso do século XX inteirinho. Isso porque ele envolve o desaparecimento de 10 exploradores que chocou o mundo todo. Uma vez que, ao investigarem o caso, os policiais chegaram em umas dúvidas nada comum. Por exemplo, todo mundo imaginou que eles teriam sido pegos por uma nevasca e causou talvez a morte deles. Porém, os policiais encontraram barracas completamente dilaceradas, assim como alguns dos corpos com garras maiores que as de ursos polares. Além disso, de acordo com os vestígios de equipamentos e objetos derrubados durante a fuga, aparentemente as pessoas estavam fugindo de algo que veio de dentro do acampamento, quase como se um deles tivesse se transformado em um monstro e os demais tiveram que correr dali para sobreviver, mas acabaram sofrendo com a nevasca. Até hoje não se sabe o que aconteceu exatamente no local, onde algumas teorias da conspiração surgiram, obviamente, onde alegam que o grupo na realidade era de pesquisadores que foram em um local isolado para fazer um experimento científico ilegal que acabou dando errado, né? Bom, até hoje não sabemos e provavelmente nunca saberemos o que aconteceu de verdade nesse local, o que faz dele ainda mais tenebroso, né? E você, tem um palpite? A escola. Um aluno apareceu na diretoria da sua escola desesperado, tão aterrorizado que ele era incapaz de contar o que havia acontecido.
Assustados, os diretores da escola chamaram os zeladores, que os levaram até a sala das câmeras, onde ele poderia verificar o que tinha acontecido com o rapaz. Eles imaginavam que o menino poderia ter sido vítima de bullying ou atacado por alguém mal intencionado que invadiu a escola. Porém, eles não estavam prontos para o que tinha realmente acontecido. A câmera que registrou o momento foi a que ficava em uma das escadas, onde é possível ver o rapaz caminhando de um lado para o outro tranquilamente até sair da visão. A partir daquele momento, ele ficou ali em um ponto cego das duas salas, mas ele não chegou a aparecer na câmera seguinte. Olhando para a câmera das escadas por mais alguns segundos, os diretores foram capazes de ver o aluno novamente. Porém, ele retornava pelo mesmo caminho que veio, sendo arrastado por algo que não aparece na filmagem, ou seja, totalmente invisível. Bom, se o garoto tivesse contado que isso tinha acontecido, dificilmente alguém acreditaria nele. Porém, como temos um registro bem claro, a filmagem é bem tenebrosa, ainda mais porque tudo acontece em plena luz do dia, na visão de todos, mostrando que não importa a hora, podemos nos deparar com algo paranormal. Fenômeno de Petrozavodsk. Em 20 de setembro de 1977, um dos eventos celestiais mais bizarros da história aconteceu na Rússia, mais precisamente na cidade de Petrozavodsk, que na época ainda era uma parte da União Soviética. No entanto, o evento pôde ser visto em vários países, sendo notado ali na Dinamarca, Copenhague e até mesmo na Finlândia. De acordo com as testemunhas da época, por volta das 1 da manhã, 50 objetos luminosos apareceram no céu bem alto, na atmosfera ali, né? E passaram a se espalhar pelo céu. Isso permaneceu por 2 horas e pôde ser visto de diversas cidades diferentes, algo que foi confirmado por meio das milhares de chamadas que a polícia local recebeu de pessoas reais que notaram esses objetos na madrugada. Quem avistou dizia que os objetos brilhavam como foguetes, porém se comportavam como pássaros, indo de um lado para o outro, fazendo movimentos bruscos e em alguns casos sumindo em velocidades impressionantes. O mais curioso é que o caso teve registros feitos até mesmo pelos militares, que reportaram o incidente de uma maneira bem parecida com a população, viu? O mais incrível é que as autoridades chegou até despachar unidades para investigar isso tudo, porém antes que alguém pudesse ver com mais detalhes, tudo tinha sumido por completo, menos a história desse dia icônico. Até acontecer com você. Ninguém imagina que vai estar fazendo parte de um momento aterrorizante até que tudo comece a acontecer, né? Na verdade, dependendo do tamanho do susto e da pessoa que está o levando, você ainda pode acabar precisando de alguns bons segundos até a ficha finalmente cair. Se você já esteve numa situação dessas, sabe que esse atraso na reação também ocorre porque a gente chega a não acreditar que aquilo está realmente acontecendo, até que se confirme como é a verdade. Podemos ver esse tempo acontecendo na filmagem feita pela câmera de segurança da campainha de uma casa, que captou o momento ali em que a dona da residência respondeu a alguns gritos que ela estava ouvindo desesperados ali. Ou seja, mas do nada a campainha de sua casa começa a emitir o som de grito. Complicado, né? Naquele momento, uma mulher que passava pela vizinhança estava sendo atacada por um ex-namorado, e a pessoa que chegou e salvou a vida dessa mulher foi quem estava ouvindo os gritos. No vídeo podemos ver ela nitidamente ouvindo os gritos por algum tempo, né, que foram captados pela câmera, até que ela teve uma ação. Por essas e outras que a tecnologia é uma bênção. Exército de clones. O nosso próximo tópico até parece que é um plot de algum filme do Star Wars, porém esse é um projeto real que o governo russo anunciou estar cogitando desenvolver em 2021, sendo bem recente até, né? De acordo com eles, o projeto busca realizar a clonagem de cerca de 3.000 soldados mumificados, de antigos guerreiros ali, né, de uma história da Rússia. Bom, isso foi sugerido pelo próprio ministro da Defesa da Rússia, afirmando que apesar de ser um projeto bem trabalhoso e audacioso, ele é bem mais do que possível. Mesmo assim, de acordo com a comunidade científica, atualmente nós somos incapazes de clonar seres humanos e os métodos de clonagem com animais são bem inconsistentes para serem capazes de
reproduzir um exército de 3.000 soldados, né? O principal problema nisso inicialmente é a legalidade dessa situação, uma vez que se questiona se clonar humanos é algo que deveria ser permitido ou não. Além disso, caso seja realizada essa clonagem ali, também teremos questionamentos sobre os direitos humanos desses seres clonados, né? Já que como humanos, eles teriam acesso a tais direitos. Porém, como clones, a história poderia ficar um tanto quanto nebulosa. Mesmo assim, com base na tecnologia que temos hoje, são necessárias cerca de 277 tentativas erradas para que um embrião consiga sobreviver por todo o processo de clonagem. Isso falando de seres menos complexos, não de um ser humano. Ou seja, seriam necessários por baixo ali mais de 800.000 tentativas para que fosse possível clonar um exército de 3.000 pessoas. Aí você deve estar se perguntando: Thiago, mas qual é o interesse em clonar um exército que está mumificado? Bom, a questão está no DNA. Um exército muitas vezes tem uma compatibilidade de DNA muito interessante. São pessoas, soldados ali que lutavam para estar escalados como esses soldados incríveis. Eles provavelmente passaram por testes, tinham uma resistência maior, tinham um porte físico diferente. Então ter isso replicado nos dias de hoje poderia ser uma vantagem, você não acha não? Ou no caso também, né, desvantagem. O possuído. Esse vídeo foi registrado pelas câmeras de segurança de uma igreja. O evento filmado ocorreu no meio de uma tarde qualquer, em um momento em que não estava ocorrendo uma missa e as fileiras ali estavam bem vazias. Era um ambiente de paz, onde algumas pessoas faziam suas orações. Algo que foi interrompido no momento em que um rapaz entrou no ambiente e começou a se comportar de uma maneira muito estranha. Ao contrário dos demais, ele não optou por sentar em um dos bancos, ficou apenas ali parado no meio do corredor, até que de repente ele passou a se comportar de uma maneira muito estranha e bizarra, contorcendo seu corpo para trás e rolando pelo chão, chegando até mesmo a formar uma ponte com as costas. Algo digno de um filme de terror, né? Obviamente as pessoas em volta ficaram assustadas, mas uma boa mulher enfrenta o seu medo e tenta acudir o rapaz, imaginando que ele poderia estar até passando mal. Depois do ocorrido, o evento foi registrado pela gravação das câmeras e viralizou pela internet após ser publicado. Existe aí uma boa discussão a respeito desse vídeo, já que enquanto algumas pessoas defendem que o rapaz poderia estar sofrendo com alguma forma de possessão, né? Há também quem acha que ele apenas estava tendo um surto ou algum outro problema médico. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Beira de estrada. Esse vídeo foi registrado por uma pessoa que estava fazendo uma parada na beira da rodovia durante uma viagem, quando ele se deparou com algo estranho nos céus, viu? Rapidamente, o rapaz alcançou seu celular e começou a filmar, registrando ali o que, segundo ele, seria um OVNI. Na filmagem podemos ver o objeto flutuar em meio a uma nuvem por alguns instantes, aparentando calma, né? Até que em um determinado momento podemos ver alguns pontos de luz se formando na nuvem e o OVNI desapareceu. Esse vídeo é realmente muito interessante e levantou uma boa discussão sobre a sua veracidade nos comentários. Aliás, eu mesmo quero saber a sua opinião sobre esse caso. Deixe seus argumentos aqui nos comentários. A criatura. Segundo a pessoa que publicou esse vídeo, ela estava em um dia qualquer da sua vida em que chegou meio atrasada no parque da cidade para fazer os seus exercícios. Ela acabou pegando mais o final da tarde e o início da noite. Depois de ter avançado uma boa parte do trajeto, a mulher parou em seus passos ao se dar conta de que havia algo passando mal em um caminho abaixo do dela. No entanto, conforme se aproximava, ela passou a suspeitar de que aquela pessoa era realmente humana. Na dúvida, ela puxou seu celular e começou a gravar, gerando esse registro aí. Infelizmente a filmagem corta do nada, mas algo que seria justificável se fosse um vídeo verdadeiro, né? Se você parar pra pensar, se você vai registrar algo ou alguém muito estranho, do nada você iria cortar pra correr, fugir, né? Mas bom, por mais que a gente não tenha tantas informações assim, há quem acredite que ou poderia ser uma alma penada, ou então alguém também possuído. Gnomo.
Um grupo de motociclistas de trilhas estava fazendo uma viagem pelo interior, seguindo por uma série de estradas de terra cercadas por plantações, indo em rumo àquelas cidadezinhas afastadas, sabe? Aonde, bom, se for no Brasil, a gente encontra as melhores comidas, geralmente, né? Os locais mais bonitinhos também. Porém, nessas regiões isoladas também são palcos de algumas coisas anormais acontecerem, que dirá sobrenaturais também. Inclusive, se você já viu algo estranho que aconteceu em interiorzinhos de cidade, conhece alguma história? Compartilha com a gente aqui nos comentários, vai. Bom, esse foi o caso do grupo de amigos que apenas registrou um encontro desse tipo aí por acaso, viu? Já que um deles estava com uma GoPro acoplada no seu capacete e ligada no momento do ocorrido. O encontro aconteceu em uma hora que eles fizeram uma parada para tentar se localizar, já que se tomassem a curva errada, iriam levar um bom tempo para reverter e corrigir para a direção certa. Quando eles estavam prontos para sair, o rapaz da câmera tomou a dianteira, aonde acabou avistando uma criatura bizarra que correu pro meio do mato assim que foi notada pelo motociclista. Segundo o rapaz, ele na hora diz ter visto algo de outro mundo, uma espécie de elfo ou gnomo, diferente de qualquer animal que ele já tinha visto. Porém, na hora ele pensou que aquilo teria sido só sua imaginação e passou a apenas ter certeza de que tinha visto a criatura realmente quando verificou a câmera. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo. Um abraço e até lá, valeu!